Graça e paz. Quem estava ontem à noite, aí faz a mãozinha para assim. Alguns não estavam, mas você é muito bem-vindo à sua igreja nessa manhã. E eu estou muito feliz de estar aqui desde ontem. Não sei se você viu o programa de ontem pela internet, mas a gente é de João Pessoa. Na verdade, pastoreio lá em João Pessoa. Eu sou de fato do Rio Grande do Norte, a cidade de Macau, a terra do sal. E estou na Paraíba já um pouquinho mais de 40 anos servindo ao Senhor lá como pastor. Uma alegria poder estar nesse ministério missionário, mas para que isso acontecesse, para que eu estivesse envolvido com a obra missionária, Deus me deu o privilégio de, no ano de 1985, participar de um encontro de pastores e líderes na cidade de João Pessoa, promovido por um ministério chamado JUVEP. Na época era apenas um grupo de jovens que se organizou e que chamava Juventude Evangélica Pessoense. Hoje é Missão JUVEP. Nesse encontro eles trouxeram para João Pessoa duas pessoas que eram, naquele momento, na história do evangelicalismo brasileiro, dois homens que eram expoentes do trabalho missionário. Pastor Robert Harvey, ligado à missão WEC, missão Amém, e o pastor Edson Queiroz, aqui de Santo André, da primeira igreja batista. Esses eram os preletores desse encontro. E durante as noites, a igreja estava lotada, era a primeira igreja batista, mas durante o dia, nas partes da tarde, eles promoveram um encontro para pastores. Eu guardo isso na memória porque eu estava lá. Eram dois homens que estavam ministrando, eram 5 ou 6 pastores presentes naquelas reuniões da tarde. Eu era um desses. E aquilo me impactou, porque eu disse, não pode ser um homem com essa visão da obra missionária, um homem com essa alegria de falar da obra missionária, falando para 5 pessoas, 6 pessoas, com essa mesma alegria, com esse mesmo prazer, com essa mesma convicção. Aquilo impactou a minha vida. Saí dali e decidi fazer uma primeira conferência missionária na igreja que eu pastoreava numa cidade vizinha, João Pessoa, e fizemos aquela primeira conferência missionária. E nessa primeira conferência missionária nasceu uma canção, que foi o tema da conferência, que era: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, baseado em Jeremias, capítulo 22, verso de número 29, se eu não estiver enganado, mas vamos lá, porque faz tempo que eu não olho para esse texto. Capítulo 22, verso 29. Aí. Posso pegar? Tem que colocar o... Não, já está colocado, né? Então eu vou passar para vocês, queridos. Esta foi a primeira canção, a primeira música que eu trabalhei. Tenho que ligar o que aqui, boy? E é fácil de cantar. Tenho certeza que ontem eu ensinei que você podia lavar a louça sem nenhum problema, dizendo como ouvirão. Então essa vai ser mais fácil de lavar hoje, depois do almoço. Ó terra, ouve a palavra do Senhor. Não é fácil? Ó terra, ouve a palavra do Senhor. Vamos ouvir vocês agora, ó. Mais uma vez, ó. Terra, ouve a palavra do Senhor. Ele é o grande eu sou, Ele é Jeová, Ele é o
o Salvador e quer te libertar. Ele é o grande Rei, Jeová Shalom. Ele é o Deus do amor e quer te salvar. Ó terra, dá para lavar a louça hoje? Dá? Tem que lavar, né? Cantando todo dia, ó terra. Você vai olhar para a água lá, mas a palavra é terra. Ok? Esse cântico marcou para a gente naquela primeira conferência, mas foi uma coisa interessante. Foi a partir dali que Deus começou a fazer algo tremendo na nossa comunidade, na nossa igreja. E era uma igrejinha pequena. E por ser uma igreja pequena, nós naquela época adotamos um missionário. Naquela mesma primeira conferência adotamos um missionário. Ele foi um dos preletores da conferência. Ele era um jovem formado pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, membro da maior igreja da Paraíba, Igreja Assembleia de Deus. Mas naquele momento a sua igreja não estava interessada em enviá-lo para o campo missionário. Ele estava formado e queria ser missionário, estava tudo programado para ele ser missionário no navio Dulos. Ele ia ficar 2 anos como missionário no navio Dulos. E não tinha uma igreja que o adotasse, nós o adotamos. Naquela época, 1986, 87, foi um escândalo. Como é que um pastor presbiteriano adota um missionário da Assembleia de Deus? Mas foi bênção, irmãos. Foi simples. Nós não podíamos fazer muito. O que a gente podia fazer era dar $50 para ele. E mandamos uma carta assumindo a responsabilidade com ele. Ele foi para o campo. Mensalmente nós recebíamos notícias dele, lá no navio Dulos. E qual não foi a alegria quando um dia ele mandou uma informação dizendo assim: estamos em Bombaí, na Índia. O navio está na Índia. E eu ganhei um indiano para Jesus. Imagina, hein? A alegria da igreja saber que era alguém que tinha sido convertido através do ministério daquele para o qual ela estava contribuindo. Essa notícia chegou ao pastor Edson Queiroz, aqui de Santo André. E ele disse: eu quero conhecer o Agnaldo. Como é que uma igreja presbiteriana adota um missionário da Assembleia de Deus? E aí ele me convidou para vir na sua igreja dar esse testemunho. Eu vim numa conferência missionária aqui em Santo André falar sobre essa caminhada. E daí para frente a gente se tornou amigo. E eu trabalhei durante alguns anos com ele, ministrando para pastores e líderes o curso que ele dava de mobilização missionária da igreja local. Assim começou nosso envolvimento com a obra missionária por muitos anos. Fomos caminhando assim, até que no ano de 2000 surgiu a oportunidade de estar com a minha igreja. E aí eu fui convidado e eleito para a PMT. Estou na PMT até hoje, louvando o nome do Senhor e trabalhando. Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus, irmãos? Então, um prazer estar aqui. Membros da minha igreja, da nossa igreja lá em João Pessoa, estão no campo missionário, e a igreja também tem um pacto um projeto com outros missionários. Mas tem um missionário que os irmãos adotaram, que é filho nosso. É o reverendo Daniel Bovo, que está na Itália. Ele era meu pastor auxiliar. Ele foi minha ovelha, foi para o seminário, depois se tornou pastor auxiliar e hoje é missionário na Itália. E essa igreja é parceira conosco, né, nesse projeto na Itália. Mas ontem à noite a gente começou a ensaiar uma música. A letra está aí?
Do Senhor. Já pode fazer um coral depois aí, viu, reverendo? O pessoal aprendeu rápido. Inclusive as moças que vão cantar aqui, né? Já aprenderam. Onde é que elas estão? Que eu não estou vendo mais nenhuma delas aqui. Está ali uma, está ali outra. Ok? Está ali. Muito bom. Vamos à nossa conversa de hoje, queridos. Escolhidos para testemunhar, é o assunto que a gente vai caminhar com ele. É uma conversa de fato, porque é no esquema de aula. Então, a gente vai estar caminhando com esse texto, Isaías 43. Você pode abrir a sua Bíblia, e o verso que nós vamos trabalhar é os versos 10 a 13, a partir dos versos 10 a 13, ok? Tem algum jurista aqui? Algum advogado, alguém que mexe com você? Ok. Pessoas que trabalham nessa área de direito sabem que uma testemunha é alguém que viu algo acontecer. Você não pode correr o risco de colocar como testemunha do seu lado alguém que não viu, não sabe o que foi que aconteceu, né? Então, qualquer pessoa pode ser uma testemunha desde que tenha pessoalmente visto alguma coisa, especialmente sobre o que ela vai testemunhar. Então, não existe testemunha de segunda mão. Não, eu não estava lá, mas fulano de tal viu e eu estou aqui como testemunha. Não existe isso. A testemunha tem que ter certeza do que ela vai falar. Então, nós podemos testemunhar com base apenas na nossa própria experiência, não na experiência de outras pessoas. Nós somos pecadores. Coloque um adjetivo nesse substantivo. Qual é? Pecadores resgatados, pecadores transformados. É isso que somos. E como pecadores transformados, nós temos o privilégio de contar ao mundo aquilo que Jesus fez por nós. Então, por isso hoje nós queremos falar sobre esse assunto, escolhidos para testemunhar. Então, uma testemunha, ela vai informar sobre outra pessoa perante um tribunal. Ela vai declarar a verdade sobre a vida e os fatos que envolvem alguém. E aí a pergunta é, você escolheria alguém para testemunhar de você se ele não conhecesse nada sobre ela? Se você nem soubesse quem é essa pessoa? O que ela vai dizer sobre mim? Se você confiasse, se você não confiasse nessa pessoa, nós estamos no tribunal do mundo. Nós estamos rodeados por pessoas que
na sua grande maioria, tem conceitos incompletos, equivocados, e desconhece quem é aquele a respeito de quem nós testemunhamos. Nós estamos nesse tribunal do mundo e, infelizmente, encontramos pessoas dentro das nossas igrejas que não podem testemunhar a respeito desta pessoa, porque sabem muito pouco a respeito dela. Sabem muito pouco. Se sentar no tribunal do mundo e perguntar quem é Jesus para você, alguns ainda são capazes, é o homem lá de cima, ou o cara lá de cima. É o que ele consegue lembrar, talvez. Então, nós temos que lembrar, irmãos, que a palavra de Deus, especialmente no capítulo 12 da carta aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus fala no capítulo 11 dos heróis da fé, e esses heróis da fé do capítulo 11, eles são designados pelo escritor da carta aos Hebreus do capítulo 12, chamando de grande nuvem de testemunhas. Eles prestaram um depoimento verdadeiro sobre Deus. E agora, no capítulo de número 43 de Isaías, Deus vai dizer para o seu povo, consequentemente para nós, sua igreja, que nós somos testemunhas dele também. Então, a história bíblica nos ensina que testemunhas são pessoas escolhidas por Deus, pessoas que acreditaram na sua palavra, pessoas que enfrentaram inclusive o martírio, mas elas confiaram nas promessas do Senhor e continuaram testemunhando. Se olharmos para a expectativa do mundo, criação até a consumação, desde a criação até chegar à cruz do Calvário, que é o clímax da história humana até a segunda vinda, tudo o que aconteceu antes, aconteceu por causa da promessa do Éden, apontando para aquele que viria como Redentor. Então, tudo o que aconteceu apontava para o Redentor. E ele veio, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do jeito do Pai. Mas depois que ele veio, hoje, todos aqueles que vivem depois dele, olham para o Calvário pela fé. Pela fé, nós sabemos que ele veio. Pela fé, ele deu a vida por cada um de nós. Pela fé, ele salvou aqueles que o Pai escolheu e colocou na sua responsabilidade. Você já parou, meu irmão, para pensar quão grande é a honra que nos foi conferida por Jesus Cristo de sermos suas testemunhas? Nós somos chamados para sermos dele. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Foi um privilégio dos fiéis do Antigo Testamento, que esperavam a vinda do Messias. Tem sido um privilégio para nós que cremos que ele já veio e cumpriu o propósito eterno de Deus. Então, os crentes do Antigo Testamento, a igreja primitiva e os crentes de todas as gerações, eu e você, estamos envolvidos nesse processo de sermos testemunhas do Senhor Jesus. Vamos ler o texto agora, por favor? Isaías, capítulo 43, dos versos 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Posso ouvir um amém dessa igreja querida? Amém.
Pai, a tua palavra está aberta, que o teu Espírito Santo que a inspirou nos ilumine, para que compreendamos as verdades que ela nos ensina nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, lembremos de uma coisa importante. Quando você lê o livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, você vai encontrar muitas coisas maravilhosas que estão profundamente relacionadas com o momento da história do povo de Israel. Alguns historiadores acham até a possibilidade de um chamado segundo Isaías. Por isso tem até uma linguagem chamada Deutero-Isaías. Mas, de fato, como Isaías é um livro profético, ele, anos antes, escreve esse livro, e a gente lê a história do cativeiro de Babilônia, e esse livro a história do cativeiro está inserida nesse livro. As coisas que o profeta está falando são muito relacionadas ao momento do cativeiro de Babilônia. Então nós temos muitas coisas aí que apontam para aquilo que haveria de acontecer durante o cativeiro de Babilônia. E a gente louva a Deus porque é um livro profético maravilhoso, o livro de Isaías. E eu queria que a gente desse uma caminhada nesse texto, até chegar ao versículo que a gente vai estudar. Eu chamo isso de, vamos contextualizar essa caminhada. Por favor, o verso 1. Mas agora sim, vamos ler juntos cada vez que aparecer? Vamos lá? Mas na versão da NVI, essa expressão, eu te remi, é a mesma expressão, eles colocam lá, eu te resgatarei, ou eu te resgatei. A expressão é de resgate, remir é a mesma coisa que resgatar. Então vamos lembrar, queridos, o Senhor começa falando para esse povo não ter medo. Ele mesmo vai resgatar com mão poderosa das mãos do inimigo. Ora, Deus tinha feito a mesma coisa onde? O cativeiro anterior fora onde? Você lembram disso? No Egito. E Deus com mão poderosa levantou Moisés e libertou esse povo que estava no Egito. Agora Deus disse, eu prometo a vocês que vocês vão estar no cativeiro e não temas. Eu sou o Deus que te criou, que te formou. Eu sou o Deus que estou dizendo para você, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Eu te remi, eu te resgatei, eu vou fazer isso na tua vida. E sabe, queridos, essa expressão, chamei-te pelo nome, ou pelo teu nome, é uma expressão que chamar alguém por uma missão. Deus não nos chamou, como chamou Zaqueu lá, e Jesus ia passando, e Zaqueu, desce depressa. Deus não chamou a nós para sermos pessoas apenas que fazemos parte da sua igreja, do seu reino. Ele nos chamou porque temos uma missão. Ele tem uma missão para nós. Ele nos chamou porque tem algo para que a gente realize. Se Ele nos chamasse apenas para estar com Ele na eternidade, a gente aceitava Jesus, encontrava com Jesus, já, tchau, e ia embora para os céus. Mas nós ficamos aqui e temos uma tarefa importante a realizar. E você foi escolhido para essa tarefa, escolhido para testemunhar. Deus tem um trabalho importante para aqueles que foram escolhidos por Ele. E Ele quer que a gente mostre a sua glória diante dos povos, levando adiante a sua palavra. É fácil essa tarefa? É fácil? Veja o verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Todos os estudiosos do livro do profeta Isaías dizem que essa palavra está relacionada com a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego lá na Babilônia. Passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti. É uma profecia daquilo que aconteceria. Queridos, há um paralelismo muito grande também aí, se passares pelas águas, apontando para o momento do Mar Vermelho, atravessando a pé enxuto,
né? Talvez lembrando da época da Arca de Noé, quando a família de Noé ficou, né, protegida das águas. Então, aquelas águas simbolizavam uma grande dificuldade. Nossa vida cristã é uma vida semelhante àquilo que Jesus Cristo disse: no mundo tereis o quê? Não adianta pensar na vida cristã dentro da perspectiva, pare de sofrer. Não, nós temos que estar prontos para todas as circunstâncias da vida, sabendo que nele nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então, amados, o versículo de número 2 nos aponta para essa realidade. O fato de termos sido chamados, é um chamado, né, a passar pelas adversidades para cumprir aquilo que Deus tem para nós. Verso 3, por favor. Por que Ele vai cumprir? Por que Ele vai nos proteger na adversidade? Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba. Deus pagou um preço. É bom a gente lembrar uma coisa interessante: às vezes a gente pensa que Deus pagou um preço para alguém, mas Deus não pagou o preço para alguém, Deus pagou um preço para Ele mesmo, para que a gente pudesse ser resgatado. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do nosso pecado, por causa daquilo que havia sido infringido lá no Éden, nós tínhamos uma dívida com Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele pagou um alto preço por nossas vidas. O Santo de Israel era capaz de prestar auxílio ao seu povo, como Ele havia entregado o Egito à destruição por causa dos judeus do passado. Agora estava fazendo isso, dizendo assim: olha, eu estou livrando vocês do domínio do inimigo. Agora, gente, às vezes nós não nos valorizamos, e de fato nós somos pecadores. Nós devemos entender que quem me valoriza não sou eu, quem me valoriza é o Senhor. Não é verdade? Tem uma música aí que foi muito cantada, mas depois ela começou a ser muito rejeitada dentro das igrejas mais históricas, que era... Como é? Não, essa música aí não era essa não, foi rejeitada erradamente, né? Porque é diferente aqui. É uma música de um cantor do Rio de Janeiro, que o nome, você é o espelho, alguma coisa assim, né? Que reflete a vontade do Senhor, né? Não é isso? Então, essa música, ela é muito encher a bola do camarada, do crente, do pecador. Mas o que a gente observa é que Deus é quem olha para você, e eu só consigo lembrar o nome de... É César? Tem algum César aqui? Como é o nome do violonista? Eu esqueci o nome dele. Kleber. É o único nome que eu consigo me lembrar. O nome do Kleber eu já chamei de César. Né? Então, eu me lembro do Kleber. Kleber, Deus te valorizou. Não é você que se... Veja o texto aí, por favor. O próximo versículo. Visto que fosse o quê? Precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei os homens por ti, os povos pela tua vida. Deus estava dizendo isso para Israel. Deus diz isso para a sua igreja: você é a minha noiva, disse Jesus, preciosa. A igreja é a noiva do Senhor. Não existe, do ponto de vista natural, normal, não existe noivo que não ame a sua noiva. Então Jesus ama a sua noiva e valoriza a sua noiva. Lá, Efésios capítulo 5 fala sobre esse valor da noiva. Então, visto que fosse precioso aos meus olhos, Deus nos escolhe, como Ele escolheu Israel. Não somos nós que o escolhemos, vamos lembrar disso claramente. Não sou eu quem escolhe a Deus, mas Deus quem me escolhe. E aí nós louvamos, Ele escolhe, Ele marca a nossa vida como propriedade exclusiva dEle. Então, se Ele nos escolhe, Ele não nos abandona na jornada, na caminhada. O verso seguinte mostra isso. Não temas, porque eu sou contigo.
Trarei a tua descendência desde o ocidente e te ajuntarei desde o oriente e desde o ocidente. Gente, nós somos de fato um povo que Deus manifesta graça sobre esse povo. A vida diz que nós somos preciosos, mas se você observar os versos 5, 6 e 7, põe o restante, 6 e 7 também, quando ele vai dizer, olha, eu paguei um preço, eu disse ao norte, eu disse ao sul, trazei meus filhos de longe, aí aponta de fato para a ideia do cativeiro, de trazer, né? Eles vieram das extremidades da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, fui eu quem fiz, quem nos fez foi o Senhor. Você não é geração espontânea, você não é descendente de uma ameba, de um macaco, seja lá de que diga que você é a geração de Deus, amém, querido? Então você foi feito, você é fruto da obra de Deus, Deus o criou para a sua glória. Então esse Deus maravilhoso continua a dizer para os filhos de Israel, não temam, porque vocês vão ser libertados. Através do testemunho deles, Deus seria honrado, Deus seria glorificado. O seu testemunho, o meu testemunho vai honrar e glorificar a Deus. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. O verso de número 8, traze o meu povo, que tem olhos, mas é cego. É surdo, ainda que tenha ouvidos. Traz esse povo. O Senhor está dando uma ordem a Israel, para que Israel vá buscar. Você já falou para alguém, mostrou os milagres de Jesus e elas parece que não entendem nada? Você fala, o cara parece que não ouviu nada. É esse tipo de pessoas que a gente precisa convocar, chamar, anunciar o Evangelho. Um dia o Evangelho vai fazer diferença na vida dela. Se ela for uma escolhida de Deus, o Evangelho. Mas você sabe que tem escolhido de Deus que aguarda a cruz? Aguarda a cruz para olhar para Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim quando entrar no teu reino. Tem aquele escolhido que só vai no último momento. E às vezes a gente diz assim, só vai no, como é que chama? Na tribulação. Né? Só vai no meio da tribulação. Mas o importante para a gente é testemunhar. Quem vai transformar é Deus. Qual é a nossa função? Testemunhar. Nós temos que fazer isso. Todas as nações, verso 9, todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se dentre eles para anunciar isto. Fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Meus amados, para que alguém diga, verdade é, você tem que anunciar essa palavra, você tem que anunciar esse Evangelho, você tem que falar do poder do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O profeta está voltando a falar, como ele disse, Deus novamente está fazendo um desafio aos idólatras para que se reunissem, para que defendessem os seus ídolos, e agora ele está dizendo, fale dos milagres que foram feitos no meio de vós. E elas vão dizer, é verdade, é verdade, é verdade. Você vai chegar e vai dizer, olha para fulano de tal, cara, eu conhecia ele era um depravado, ele era um adúltero, ele era um drogado, ele era um assassino, mas é verdade, Deus transformou a vida dele. As pessoas têm que olhar para nós e têm que dizer assim, é verdade, a vida dele é diferente. Não tem coisa mais triste no ambiente de trabalho do que olhar assim, ser crente igual aquele ali. No ambiente de escola. E você é crente e faz isso? Dentro da família. O filho chega para o pastor e diz, pastor, dá para a gente vir morar aqui na igreja? Diz, como? Porque papai na igreja é bem diferente lá de casa.
A vida do cristão é ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós vemos que ele está desafiando as suas testemunhas para que confirme aquilo que ele está fazendo. E agora, esses judeus que foram libertos do cativo ou do cativeiro podem manifestar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida como seu povo, como sua igreja. Aí a gente entra no nosso assunto de agora, dessa visão panorâmica do profeta, e aí nós vamos para esses capítulos. Eu quero colocar uma frase para que vocês percebam de que a gente está tratando. Deus nos chama para testemunhar da sua glória. Vamos dizer isso? Deus nos chama para testemunhar da sua glória. E esse chamado começa com essa segunda, com a primeira frase. Nesse chamado existe uma escolha soberana. Neste chamado existe uma escolha soberana. Quem escolheu não foi o conselho dessa igreja. Quem escolheu você não foi o pastor que está pastoreando essa igreja. Quem escolheu você não foi o presbitério. Como é o nome do presbitério aqui? Presbitério Santo André. Quem escolheu você não foi o presidente do Supremo Concílio. Quem escolheu você foi Deus. Glória a Deus. Preste atenção. Vós sois as minhas testemunhas. Quem escolheu você para testemunhar foi o Senhor. Depois de convocar os gentios para essa competição, depois de provar que as histórias que eles circulavam sobre os seus ídolos eram falsas, eram infundadas, Deus agora separa o povo da multidão e produz suas testemunhas, para que não seja pensado ser de maneira da mesma classe que aqueles que ali estavam. Vós sois as minhas testemunhas. E essa expressão, quando eles vós sois, a expressão vós, é uma identificação de sua escolha. Você é meu povo. Você vai lembrar, houve um momento em que Deus diz assim, através do apóstolo Pedro: vós que antes nem erais povo, agora sois o quê? Povo de Deus. Então, quando ele usa a expressão meu servo, a quem escolhi, há uma tríplice interpretação, como era um texto profético, há uma tríplice aplicação dessa expressão, meu servo. A primeira delas é que essa expressão, meu servo, de maneira muito simples, ela pode se ajustar àquilo que vai acontecer mais tarde, quando o profeta menciona quem foi o libertador de Israel do cativeiro de Babilônia. Quem lembra quem foi o libertador de Israel do cativeiro de Babilônia? Alguém lembra? Ciro, o rei Ciro. Então esse meu servo, adiante Deus vai chamar Ciro de meu servo. Pode ser uma indicação de que Deus está mostrando um exemplo eminente e a prova da sua presciência de saber que ele escolheria alguém para libertar o seu povo do cativeiro de Babilônia. Mas pode também se referir à pessoa prometida no Éden, o Redentor de Israel, que ainda era aguardado, e foi até que o anjo disse, nasceu na cidade de Belém, aquele que é Cristo. Poderia estar se referindo ao Messias, mas pode estar se referindo a Israel, como povo de Deus. Se está se referindo a Israel, está se referindo a mim e a você. Então, meu servo, somos igreja, somos povo do Senhor. Vamos lembrar, quando a gente lê Atos capítulo 1, verso 8, o que diz esse texto? Mas recebereis o quê? Vamos lá? Ao descer sobre vós Quem é esse vós aí? Esse vós, naquele momento, eram os discípulos, mas hoje somos nós. O Espírito Santo veio sobre nós, e ele diz, e vocês serão o quê? Minhas, tanto como
e até aos confins da terra. Então, eu e você somos essas testemunhas. Agora, interessante, ele coloca uma frase que vem logo depois: Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Meus amados, esse tonzinho aí é para parar de pregar, é? É? Eu estou com problemas de surdez aqui, não sei se eu vou ver assim. Vamos lá. Eu soube de uma igreja que tem um negócio aqui, quando o cabo demora muito, eles apertam lá, o cabo desce aqui, puxum, né? Não tem aqui não, não tem aqui não. Muito bem, então todas as ações de Deus, né, Ele quer firmar na mente do seu povo um chamado para que o povo seja testemunha, e nesse chamado tem uma verdade imprescindível, é uma escolha soberana, não foi você, não fui eu, não foi o conselho da igreja, nem o pastor, que escolheu você para ser testemunha, nunca esqueça disso, eu sou escolhido porque o Senhor tomou a decisão de fazer a escolha. A segunda verdade aqui é, neste chamado, existem princípios claros a serem seguidos. Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Deus me chamou, e agora? Para que o saibais, para que entendais, para que me creiais e entendais que sou eu mesmo. Quem está chamando é Deus. A semana, 15 dias atrás, eu vi uma mensagem de uma missionária nossa, está num país de risco, e ela disse: olhem por nós, porque eu fui convocada aí à delegacia. Algumas horas depois, ela mandou a mensagem: obrigado, já estou de volta, já estou em casa. E interessante, ela disse assim: eles me perguntaram coisas do dia que eu cheguei aqui. Ela está há mais de 10 anos naquele país. E a polícia chamou-a e vai fazendo perguntas. E perguntou coisa do dia que ela chegou lá. Veja que quadro, veja que preocupação no missionário num país de risco. A dificuldade de você testemunhar. Então, nós temos que ter uma confissão no coração. E se a confissão do coração ela não é útil, não é como Deus exige, não é como Deus aprova, ela não vai ter valor. A confissão que nós temos, por isso que o Senhor diz: saibais, creiais e entendais. Saber, acreditar e entender. Porque, queridos, nós não podemos dizer a todos aqueles que sabem que aquilo que a gente tem que falar tem que ser verdade. Nós temos que entender o contexto, nós temos que saber do Deus que nos chamou, quem é esse Deus. E às vezes aqui eu sei que tanto, esqueci de novo, tanto o pessoal da liderança do louvor como o pastor tem os cuidados com as letras. Às vezes algumas letras de músicas, elas são uma heresia mesmo. Ela não diz aquilo que Deus é. Você lembra dos amigos de Jó? Deus disse assim: olha, vocês não foram legais. Vocês falaram para Jó coisas a meu respeito que não é verdade. Vocês não falaram para Jó aquilo que realmente eu sou. Então Deus quer que a gente fale a respeito dele aquilo que ele é. É buscando dele: saibais, creiais e entendais. O profeta está mostrando que existe um tipo de preparação para a fé, para a qual Deus busca reverência na sua palavra, quando ele vê que nós precisamos dessa assistência. No começo da nossa fé, nós temos que lembrar que nós temos que agir com humildade, nós temos que nos colocar como humildes na presença do Senhor para aprender mais dele, conhecer mais de Deus.
Nós precisamos adotar a doutrina que nos é oferecida, pois Deus nos confirma com provas aquilo que Ele quer que nós creiamos de maneira plena. Nós precisamos, de tal modo, entender aquilo que Deus quer fazer em nossa vida, para que nós sintamos isso quando a nossa fé tiver sido auxiliada por sinais para adorar o verdadeiro Deus. Deus quer ser adorado. Amém. Pode ser assim? Vai lá e diz lá esse camarada que para de tocar esse negócio. Então, há uma distinção entre a verdadeira fé e a credulidade. Irmãos, nós vemos no mundo assim de igrejas hoje. E nem sempre são igrejas, do ponto de vista bíblico, legitimamente bíblicas. Elas usam porções da Bíblia. E esse negocinho, antes era televisão, esse negocinho aqui está. Então, você chega no domingo, aí você vai ouvir o pastor falando sobre chamados para testemunhar. Você passou a semana ouvindo Zé Boró, sei que lá, um monte de gente lá, que não tinha nada a ver com a doutrina que você crê. Ao invés de você evoluir, você involui. Por quê? Porque você vai colocando na sua crença coisas que não solidificam a sua verdadeira fé, a sua genuína fé. Então, há uma distinção entre a verdadeira fé e a credulidade que leva os homens a se tornarem inconstantes, mas Deus sempre concede aos seus eleitos conhecimento e julgamento para que a gente possa distinguir a verdade da falsidade. Lembre-se de uma coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 1, quem lembra? A fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então é pela fé que Deus acende o coração de cada um de nós, é pela fé que a verdade, a luz do entendimento vem ao nosso coração, para que a gente seja iluminado pelo Espírito Santo e a gente conheça mais desse Deus soberano que está nos chamando para andar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, daqui a meia hora, nesse chamado, nós precisamos de uma outra coisa. Veja o que diz. Nesse chamado, precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Você se lembra de Asaf Borba? O Asaf que eu vou falar não é Asaf Borba da comunidade lá de Porto Alegre. O Asaf que eu vou falar era do louvor também. E ele tinha muitas músicas bonitas nos salmos, mas ele tem uma música que é dramática, o Salmo 77. Aí ele no Salmo 77 diz, será que Deus esqueceu de que Ele é bom? Será que Deus esqueceu de que Ele é Deus e tal? Aí ele disse, não, mas isso é inquietação da minha mente, isso é coisas. Aí ele vai lembrando, vai falando da grandeza de Deus. E ele vai trazendo ao coração a grandeza de Deus. Aí ele usa uma frase que eu acho que ele deve ter gritado nessa hora, ele diz assim, que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Aleluia. Esse é o Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Então esse é o Deus que está falando para nós nesse momento. Antes de mim, nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. Então eu sou o único e verdadeiro Deus, o eterno. O Senhor diz que Ele foi o primeiro e Ele é o único. Ele derivou a sua existência dele mesmo. Ninguém criou Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele, de fato, ele diz, antes de mim, Deus nenhum foi formado. Ele era Deus desde o princípio de todas as coisas. Ele existia antes de todas as coisas. Ele existia antes de todos os seres. Ele é Deus. Sempre será Deus. Ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aleluia, só nele a salvação está. Todos aqueles que precisam de salvação vão encontrar em quem?
nele. Por isso, vocês lembram que quando pediram que Pedro e João parassem de falar e queriam mostrar outro caminho, ele disse assim: vocês não sabem que não há salvação em nenhum outro, nem debaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos? Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então, quando ele menciona, eu anunciei a salvação, eu realizei e fiz isso, só para a gente lembrar, Romanos, está aí, querida? Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Diz assim, vamos lá. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também fez o quê? Predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O próximo verso. E aos que, vamos lá, todos juntos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também glorificou, e aos que justificou, já adiantei, né? Glorificou. Você e eu, ainda nesse corpo, né, corrompido, mas na perspectiva de Deus, já estamos o quê? Glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Quem é que pode impedir a ação de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja? Só para a gente lembrar, quando esse Deus que nós cremos é o mesmo Deus de Daniel. Lembra de Daniel, quando o rei pede para revelar o sonho, aí Daniel encerra, ele encerra aquela revelação, dizendo assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, que remove reis e estabelece reis, ele que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Ele que muda as estações, o tempo e as estações, que remove reis e estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios. É ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o Deus da sua família, é o Deus da sua igreja, dessa igreja aqui. Às vezes a gente pensa que o Deus poderoso é o Deus da outra igreja, mas é o Deus dessa igreja, é o Deus que eu creio, que você crê. Então, queridos, este é o Deus que eu creio, é o Deus da igreja que está aqui presente, e Ele continuará cuidando de nós, conforme nos diz a expressão: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Reconheça a grandeza desse Deus maravilhoso. Diante disso, amados, nós precisamos anunciar, custe o que custar, que Deus ama aqueles que Ele escolheu com seu imenso amor. E Ele quer que todos saibam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e que fora dele não há redenção de pecados. Vamos lembrar duas coisas importantes para a gente caminhar para esse final. Primeiro, Deus em Cristo espera que sejamos verdadeiras testemunhas em pelo menos duas áreas. Primeiro, pela vida e pelas ações. Nós devemos comunicar aquilo que Deus fez e está fazendo em nós. Lembra da história que eu contei ontem? Da irmãzinha que ouvia o sermão do pastor, anotava, passava a semana na casa das vizinhas. Olha, o meu pastor falou isso essa semana, o pastor pregou sobre isso. E ela fazendo isso, ela foi ganhando vidas para Jesus. Eu sei de uma irmã nessa igreja aqui que ela gosta de distribuir folhetos. Vai lá para todos os lugares aqui por perto e vai semeando a palavra. Eu sei que o mundo está muito dinâmico. Eu sei que quase 80% das pessoas, ao receber um folheto, não lê, põe adiante, mas um dia alguém pode estar extremamente necessitado e era um escolhido de Deus, ele recebeu aquele folheto, chegou o dia dele e ele olhou aquela palavra e a vida dele foi transformada.
Não é verdade, irmãos? É assim que Deus faz. A gente não sabe a dimensão do que Deus é capaz de fazer através da palavra dele. Então, pela vida e pelas ações nós comunicamos aquilo que Deus está fazendo em nós. Um comportamento íntegro, um comportamento baseado em princípios produz curiosidade naqueles que convivem conosco. As pessoas nos olham, elas sabem, especialmente quando elas sabem que somos cristãos, elas sabem, elas olham. E nós temos que ter um testemunho íntegro. Logo perguntarão a você, por que você age assim? Por que você está fazendo desse modo? E aí você vai poder compartilhar o motivo de você ser diferente. Pela vida e pelas ações. Mas tem um outro modo. É o modo desta pessoa também entregar um folheto. Ontem minha esposa saiu com mais 2 pessoas para fazer o evangelismo numa praça que nós temos lá próximo da igreja. Aí ela disse que chegou para uma moça, uma senhora, estava com a criança, e percebeu que ela estava muito triste, entregou o folheto. Você pode receber esse folheto? Ah, sim, tá bom, obrigado. Aí disse, eu estou percebendo que você está triste. Quando disse, eu estou percebendo que você está triste, a moça começa a chorar, na hora. Aí ela vai, senta, vamos orar por você, vai dar um consolo, vai mostrar o caminho. Entendeu? Tem pessoas que, se você perguntar, você está triste, ela vai chorar na hora, porque está desesperada, angustiada. E às vezes um folheto vai fazer uma diferença. Então, pela proclamação, Deus exige que nós falemos da nossa fé, que nós expliquemos que nós estamos anunciando o Evangelho. As pessoas falam de política, as pessoas falam do seu time, só não pode falar do São Paulo dentro da casa do pastor, porque a esposa dele é corintiana, proíbe falar de São Paulo, né? Mas você fala do seu time, você faz de tudo, mas não quer falar de Jesus. Pensa, pelo menos Deus te abençoe, o Senhor Jesus alcance a sua família. Sabe, irmãos, uma das estratégias que alguns irmãos têm usado ultimamente é assim: ele percebe uma pessoa está passando por uma luta, posso fazer uma oração por você? Você ora por aquela vida. Na verdade, você ora e a pessoa é transformada, alcançada com a graça. Se for uma escolha de Deus, Deus vai transformar aquele coração. Então, anuncie, pregue, distribua um folheto, distribua uma Bíblia. Nós queremos, através do exercício da nossa proclamação do nosso testemunho, está sendo verdadeira testemunha do Senhor. Verdadeira testemunha, através da sua vida e das suas ações. Verdadeira testemunha através da sua proclamação. E você proclama e Deus faz o milagre. Agora, e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Todos aqui já fomos enviados. Posso ouvir um amém da igreja? Vamos colocar de pé. E agora, não é o César, como é o nome? Kleber. Vem, Kleber, tocar agora, que você já aprendeu. Vamos cantar como ouvirão? Em nome de Jesus. Vamos lá. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão? E como pregarão, se não forem enviados? Mais uma vez. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão? E como pregarão, se não forem enviados? O mundo sem amor, Mi menor. O mundo sem amor precisa de Jesus, precisa do Evangelho, precisa do Evangelho que traz ao mundo a luz. Como ouvirão?
E como ouvirão? Como pregarão? Se não forem enviados. Mais uma vez, e como ouvirão? E como ouvirão? Se não há quem pregue. E como pregarão? Se não forem enviados. Se não forem enviados. Igreja, se levanta. Igreja, se levanta. Proclama ao mundo a paz. Declara todo homem, só Cristo satisfaz. Como ouvirão? Como ouvirão? Aleluia. Oh, meu Pai, como ouvirão? Como pregarão, Senhor? Mais uma vez, como ouvirão? Como ouvirão? Glória a Deus. O Senhor envia, o Senhor envia. Se não forem enviados. Posso ouvir um amém da igreja? Então vamos lá, queridos, vamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nós já somos enviados. A bênção que repouse sobre cada um de nós, a sublime graça do Senhor Jesus, o maravilhoso amor do Pai Celestial e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus agora e para todo sempre. Amém.